Maria da Penha traz em seu texto diversas formas de agressões que podem ser praticadas contra a mulher. Uma delas é a violência patrimonial, que afeta diretamente os bens ou a possibilidade de controle financeiro sobre uma pessoa. No artigo 5º de hoje, vamos entender o que é violência patrimonial, uma conduta muito comum e que atinge principalmente mulheres e idosos. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de janeiro a julho de 2022, foram recebidas cerca de 22 mil denúncias de violência patrimonial no Brasil. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sobre o tema, eu converso agora com Marcelo Batista, advogado e professor de Direito de Família, e com Thalita Arruda, advogada especialista em Direito Criminal. Muito obrigada pela participação de vocês. E antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir aqui a uma reportagem da TV Justiça que trata do assunto. A violência física é a agressão mais explícita e fácil de comprovar, mas outras não. A lei tem ficado mais abrangente para identificar formas diversas de violência de gênero. Isso porque, até chegar ao extremo, que é o feminicídio, a mulher ainda vive outros tipos de constrangimentos, como o psicológico e o patrimonial. Nesse último caso, as mulheres e os filhos ficam vulneráveis à situação de violência, o que dificulta a saída do ciclo. Durante um relacionamento, essa violência pode se dar com o controle das finanças. Então, muitas vezes a mulher trabalha e não tem o controle nem do seu próprio salário. Por quê? Ela tem que entregar na mão daquele companheiro, daquele esposo, daquela pessoa, para que ele administre, para que ele faça tudo. Então, ela não tem condições de comprar as suas coisas, de desenvolver a sua autonomia, a sua liberdade financeira, porque os seus recursos são sempre controlados. A Lei Maria da Penha também considera como violência doméstica a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. A violência patrimonial é mais difícil de ser identificada, porque pode passar como algo do dia a dia. Mas a advogada explica que o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, tem adotado medidas para identificar empecilhos na autonomia financeira da mulher vítima de violência de gênero. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, onde eles trazem a ideia de que a violência patrimonial pode se dar também em ações de alimentos, onde a parte tem condições de pagar alimentos para um filho ou até mesmo para a ex-esposa, mas se recusa a fazê-lo como uma forma de punir financeiramente a outra parte. Isso também pode ser considerado como uma forma de violência patrimonial. Doutora Thalita, que exemplos a gente pode dar de violência patrimonial? Bom, Flávia, a violência patrimonial ela pode ser praticada de várias formas e o pior é que a maior parte das mulheres ainda não aprendeu a reconhecer, achando muitas vezes que os seus maridos, companheiros, pais e filhos têm direito de fazê-lo. Então, os exemplos mais comuns são quebrar o celular, reter o celular, quebrar o computador de trabalho dessa mulher, deixar o carro dela sem combustível, ou prender ou reter o veículo que essa mulher usa para trabalhar, fazer transferências de bens para o nome de terceiros antes de um eventual divórcio, entre outras coisas. Os exemplos são inúmeros. Doutor Marcelo, e essas condutas que a doutora Thalita falou aqui, além de serem praticadas contra as mulheres, também são praticadas contra os idosos? Eles também são vítimas de violência patrimonial? É verdade, Flávia. Como muito bem enumerado pela doutora Thalita, são várias as formas de violência patrimonial. E muitas das vezes a vítima são pessoas idosas.
porque elas estão ali dentro daquela dependência, às vezes financeira e às vezes emocional também de pessoas próximas. Então, como a retenção do cartão de banco para retirada de benefícios, procurações que são outorgadas muitas das vezes, ao qual o agressor passa a ter uma total autonomia sobre a vítima. Então, muitas vezes, essas vítimas também são pessoas idosas, homens e mulheres, inclusive. Quer dizer, não depende do gênero a violência patrimonial, né, doutor Marcelo? Ela depende mais do que é praticado contra a pessoa, né? Exatamente, inclusive muitas vezes é questionado, né, se o homem também pode ser vítima de uma violência patrimonial. Claro que a grande maioria das vítimas são mulheres, mas muitas vezes um homem idoso ali, ele também acaba sendo uma vítima ali potencial de um agressor que aproveita dessa violência patrimonial ali para deixar a vítima numa situação ali muito delicada e também, consequentemente, tirar proveitos ali financeiros dessa situação. Doutora Thalita, e além da Lei Maria da Penha, que outra lei trata desse tema? Na verdade, a legislação, ela inovou com a Lei Maria da Penha, falando sobre a violência patrimonial. Mas os artigos que protegem o patrimônio das pessoas, eles já são aí do Código Penal de 1941, que ainda está em vigor, apesar de reformado, né? Os crimes são os mesmos, Flávia. A questão é que agora nós temos essa designação da violência de gênero, que aumentou em números assim alarmantes. Aumentou, começou a ser vista, né? Porque sempre existiu. Mas a proteção, ela está lá no Código Penal, para todas as pessoas. É que como ela é mais comum, como o próprio doutor Marcelo falou, perante vítimas mulheres, então aí a gente tem essa proteção a mais, esse discrimine positivo. E como provar, doutor Marcelo, que a pessoa está sendo vítima de violência patrimonial? Perfeito, Flávio. Hoje em dia, todos os meios de prova, eles são admitidos, principalmente quando se tem uma vulnerabilidade da vítima. Então, desde provas testemunhais, provas documentais, inclusive conversas através de aplicativos como o WhatsApp, são muito importantes para a comprovação aí dessa violência patrimonial. Doutora Thalita, e no caso de transferência de patrimônio, aqui a senhora já falou que isso também é um exemplo. Como é que a pessoa, nesse caso, deve agir? Porque depois de passado um patrimônio vendido para um terceiro, é possível ainda recuperar? A complicação aumenta sempre, né, Flávia, quando se trata aí de registro de imóveis e tudo mais. No caso de união estável, a gente precisa sempre lembrar que não é necessária, na verdade, não é obrigatória a assinatura do outro companheiro, né, seja mulher ou seja homem, depois até o doutor Marcelo pode complementar, que é mais até a praia dele. Mas quando o regime de bens ele está estabelecido por um casamento formal, aí a assinatura do outro cônjuge, seja mulher ou homem, ela é indispensável para a transferência de um bem imóvel. Só que mesmo assim, muitas vezes o que ocorre é que esse cônjuge que está se aproveitando da vulnerabilidade desta mulher ou deste idoso ou a pessoa que for, ele convence essa pessoa a fazer a assinatura. Então não é uma transferência que é feita na calada da noite. O problema é a confiança, procurações que são dadas para que a outra pessoa possa gerir esses bens de forma indiscriminada, ou aquela velha conversinha, meu bem, vamos colocar o carro no nome do meu primo para a gente pagar menos imposto, esse tipo de coisa. Esse é o problema, né? Procuração, então, tem que ter todo o cuidado, né, doutora Thalita? Nossa, é a mais problemática de todas, e principalmente, Flávia, aqueles casais que são empresários, que o marido tem empresa, às vezes a mulher também tem, ou ela não tem e não gosta de participar dos negócios, ela assina procurações com poderes ilimitados. Pois é, doutor Marcelo, então vamos explicar aqui para quem está nos ouvindo em casa. Um cuidado a mais é essa questão do regime de comunhão de bens no casamento, até para evitar problemas depois? Sim, é interessante esse ponto, Flávio, porque muitas das vezes as pessoas elas não se atentam à escolha do regime de bens ali quando da celebração do casamento ou então quando ali da constituição da união estável. O regime de bens ele é o primeiro passo para que a pessoa comece a pensar numa eventual dissolução. Claro que ninguém casa, ninguém começa uma união estável pensando em dissolver, pensando em terminar, mas a gente precisa ter ciência que isso pode ocorrer um dia. E como muito bem dito pela doutora
doutora Thalita. Na união estável é muito fácil se transferir ali um patrimônio, porque você não precisa ali da outorga do outro cônjuge. O casamento já é um pouco mais difícil, mas muitas das vezes a gente tem que lembrar que o agressor é uma pessoa extremamente próxima, é uma pessoa de confiança, é um cônjuge, é um filho no caso do idoso, então ele vai passar aquela confiança com o objetivo, por exemplo, de ter uma procuração, de ter uma documentação, e a partir daí que ele começa, né, a fazer essa gestão desse patrimônio aí de uma forma fraudulenta. E a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Onde denunciar os casos de violência patrimonial? Doutor Marcelo, como e onde deve ser feita essa denúncia? Ótimo. Flávio, hoje em dia nós temos ali no nosso sistema, né, judiciário, nós temos ali um aparato muito maior que tínhamos antigamente. Então, no caso, por exemplo, de uma violência patrimonial contra a mulher, existem as delegacias especializadas, né, a Delegacia da Mulher, que ela tem todo um suporte ali para dar esse amparo à vítima. No caso de idosos, nós temos também as delegacias ali de idosos, né, em muitas capitais nós temos. Temos também o Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem a promotoria da mulher, ele tem ali a promotoria do idoso, e também a vítima ela pode buscar um advogado, onde o advogado vai dar o direcionamento para ela, tanto ali na parte perante a delegacia, perante o Ministério Público, inclusive com o ingresso de ações, com o objetivo de resguardar esse patrimônio. Então, assim, existe uma gama ali de situações que a pessoa pode adotar, mas o importante é que a vítima não se cale, que ela busque ali o amparo do Estado para buscar esse ressarcimento ali. Doutora Thalita, é importante resguardar esse patrimônio. Então, tem sido ágil o processo nesses casos? Qual tem sido a jurisprudência aí dos tribunais? Os tribunais, Flávio, eles não são uníssonos nesse sentido, tá? Não existe aí uma jurisprudência que leve para um sentido apenas. Existe certa agilidade, sim, as coisas melhoraram muito nos últimos 5 anos, mas ainda precisamos de um pouco mais de justiça especializada nas cidades menores. E o que pode acontecer com quem pratica a violência patrimonial, doutora Thalita? Existem muitas possibilidades, Flávia, porque quando a gente só pede uma medida protetiva de urgência, esses bens, eles podem, através dessas medidas, ficarem resguardados, tanto na esfera criminal, se for levada adiante uma questão realmente na seara criminal, quanto na justiça civil, ali num eventual divórcio que venha a trazer o pedido dessas medidas protetivas no seu bojo. Mas quando esse homem ele é, no caso, acusado por um crime ali seja de dano, seja de furto, seja de roubo, apropriação indébita, depende do que for caracterizar ali essa tipificação, as consequências elas vão ser conforme a tipificação que o Ministério Público fizer andar adiante aí nessa justiça, tá? Nessa parte criminal. E a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já! O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre violência patrimonial, um tipo de violência que afeta diretamente os bens ou a possibilidade de controle sobre os bens de uma pessoa. Sobre o tema, eu continuo conversando com Thalita Arruda, advogada especialista em direito criminal, e com Marcelo Batista, advogado e professor de direito de família. E nós vamos começar este bloco com uma pergunta que a nossa produção recebeu. No Brasil, a violência patrimonial é considerada crime? Doutora Thalita, a senhora já falou um pouquinho aqui, mas explica melhor para a gente. Como eu disse no bloco anterior, Flávia, a violência patrimonial, como ela é trazida no artigo 7º da Lei Maria da Penha, lá no seu inciso 4, ela não é uma tipificação penal, tá? Ela não é um crime, a descrição de um crime, mas lá tem várias condutas que trazem a configuração da possibilidade dessa violência patrimonial. E aí a gente precisa encaixar essa configuração, esses verbos que estão lá no artigo 7º, no inciso 4,
junto com os crimes do Código Penal, tá? Então, a gente vai precisar verificar se o que houve foi com violência ou sem violência física ou de ameaça para configurar um possível roubo, né, que é uma figura que pressupõe violência, se por acaso a vítima cedeu e entregou, mas não esperava que a gestão fosse fraudulenta, nós talvez teremos aí uma figura de apropriação indébita. Então, a análise tem que ser feita dos tipos penais, tá? Não existe um crime para a gente falar, ó, violência patrimonial é crime do artigo tal. Não, a gente vai se utilizar dos mecanismos já existentes do Código Penal. E esse é um tipo de conduta, doutor Marcelo, que muitas vezes a vítima não percebe que ela está sendo vítima? Verdade, Flávio. Isso ocorre muito porque, como nós havíamos falado também no bloco anterior, o agressor, ele é uma pessoa muito próxima à vítima. É diferente de um golpe ali que a pessoa sofre na internet, que ela nem conhece ali quem é o verdadeiro criminoso. Então, nesses casos, a vítima ela tem um relacionamento ou marital ou um relacionamento familiar muito próximo ali com o agressor. Então, às vezes, ela está dentro de uma situação de violência patrimonial, não consegue enxergar isso. Comentando o que o doutor Marcelo falou, e é por isso que programas como esse seu e os esclarecimentos que a gente presta na mídia, nos mais diversos veículos, é tão importante, porque quando a gente explica como é que a violência patrimonial acontece, é que muitas vezes essas vítimas caem em si. Pois é, então aproveitando o que a senhora falou aqui, muitas vezes a pessoa está ali e o cônjuge, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, controlam o celular. Não é o caso de jogar, de quebrar, como a senhora falou no primeiro bloco, mas esse simples fato também é uma violência patrimonial ou seria uma violência psicológica, por exemplo? No meu ponto de vista, o fato de controlar o celular, desde que não seja uma questão de responsabilidade de trabalho, por exemplo, se a vítima não trabalha com o celular, a gente não consegue caracterizar aí uma violência patrimonial, mas uma violência psicológica, sem dúvida. Então, de qualquer forma, nós vamos ter aparato para que a gente possa fazer cessar essa violência desde que a mulher busque ajuda. Isso é o mais importante. Só a vítima pode denunciar ou alguém que está próximo também e percebe aquela violência patrimonial pode denunciar? Perfeito, Flávia. Existem, no direito, né, existem os crimes ali que eles são de iniciativa própria, né, eles são ali crimes, né, como até a doutora Thalita pode ali depois complementar, que o Estado ele vai agir ali independentemente da denúncia. Nos casos, principalmente quando a gente tem ali a vulnerabilidade da vítima, como no caso da mulher, como no caso do idoso, existem canais para ali que sejam feitas denúncias, inclusive denúncias até mesmo anônimas, né, para que as autoridades tomem conhecimento ali daquele fato e possam ali de alguma forma agir. Então, como nós falamos, né, tanto delegacia quanto o Ministério Público, eles têm ali, né, esses aparatos ali, e é importante que essas pessoas que estejam em volta à vítima, né, frente a essa vulnerabilidade da vítima, frente à vítima estar totalmente envolvida com essa situação, também possam ali tomar meios, né, fazer essas denúncias para que aí o Estado possa agir. A senhora quer complementar, doutora Thalita? Eu só ia dizer que é isso mesmo que o doutor Marcelo falou e que quanto mais grave a conduta, menos necessária seria a intervenção da própria vítima, né? Então, quanto mais leve, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, não falando dos tipos penais assim em si, porque fica muito complicado para quem é leigo, quanto mais grave for as condutas, né? Quanto mais severo forem os resultados na vida da vítima, menos necessária é a intervenção dela. E ao contrário também se verifica, quanto mais leves, né, menos severas as intervenções e as consequências, mais a vítima precisa ter vontade de estar presente nessas denúncias. E uma questão que também pega muito, doutor Marcelo, é a discussão sobre pensão alimentícia. O não pagamento de uma pensão estipulada ali também pode ser caracterizado como uma violência patrimonial? Perfeito, Flávia, pode sim. Nós temos, inclusive, no Código Penal, um tipo específico, né, que é o abandono material. Claro que a pensão alimentícia, ela deve ser previamente fixada por um juiz,
né? Então, quando a gente fala de pensão alimentícia, se faz necessário o ingresso de uma ação na vara de família e, consequentemente, vai haver uma fixação desse valor. O inadimplemento dessa pensão alimentícia pode levar, inclusive, essa pessoa que está inadimplente à prisão, né? Que é o que a gente chama de prisão civil, né? Ou seja, o mero inadimplemento já tem ali uma punição. Mas, respondendo a sua pergunta, também, né, esse fato ali de deixar de prestar alimentos, deixar de prestar ali o básico, o essencial para a sobrevivência ali da vítima, caracteriza, sim, como violência patrimonial. E isso mostra, doutor Marcelo, que a violência patrimonial ela não necessariamente cessa com um divórcio, com uma separação, não é mesmo? Exato. Muitas das vezes a violência patrimonial ela começa exatamente quando a vítima comunica ali aquele interesse em realizar um divórcio. É quando ali o homem, por exemplo, ele começa a fazer uma dilapidação do patrimônio, ele começa ali a mudar a titularidade de bens, transferir empresas. E eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. É comum que uma violência patrimonial ainda envolva a ocorrência de um estelionato? Doutora Thalita, é comum? Na verdade, o estelionato, Flávia, em geral, ele é caracterizado quando estamos falando aí muito mais daquela conduta próxima ao golpista do Tinder, algo nesse sentido, que ela envolve aquela questão do estelionato amoroso que a gente fala. A pessoa vai envolvendo aquela vítima, aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade, talvez só emocional e sentimental, não de outras ordens, e essa pessoa acaba transferindo dinheiro, títulos, ações para essa outra pessoa que está aplicando, entre aspas, um golpe, tá? Mas a gente não pode dizer que todo estelionato, mesmo que ele seja... tenha como foco, como objeto, como vítima uma mulher, que ele é uma violência patrimonial. A gente tem que partir do pressuposto que existe um relacionamento entre essas pessoas, tá? Então, vou aproveitar que a senhora falou da questão do estelionato sentimental aí, que a gente tem visto, lido e ouvido muitos relatos sobre isso. Como evitar cair num golpe desse, doutora Thalita? Olha, Flávia, é muito complicado conseguir evitar quando a pessoa está envolvida emocionalmente e não consegue enxergar a realidade das coisas. Mas eu sempre digo para as mulheres com quem eu converso, faço palestras, né, falo com as alunas e tal, e inclusive as clientes, que hoje em dia a gente precisa, antes de sair com alguém e ter aí uma divisão da nossa intimidade, e aí eu não estou falando só de intimidade sexual, mas de outras intimidades, como saber dos valores, das contas, dos recebimentos e tudo mais que alguém tem, nós precisamos conhecer essa pessoa. Então, fazer uma pesquisa básica ali no Google sobre o nome da pessoa, tentar puxar uma ficha criminal, buscar saber se essa pessoa tem redes sociais e já teve problemas com ex-conviventes ou ex-namorados, né, relacionamentos anteriores. A gente precisa se precaver e mesmo assim ainda às vezes acontece. Mas antes de tudo, nunca transfira dinheiro, patrimônio ou títulos para uma pessoa que você iniciou um relacionamento há pouco tempo sem conversar com alguém que é da sua absoluta confiança. Pois é, doutor Marcelo, o senhor acha que as pessoas evitam discutir essa questão financeira, normalizam muito ali as atitudes e justamente por isso esse tema da violência patrimonial tem sido recorrente? Sim, conforme muito bem dito pela doutora Thalita, né, cada vez mais as pessoas mergulham num relacionamento ali sem conhecer a outra parte. E, consequentemente, acaba que existem muitas pessoas que se aproveitam ali da ingenuidade, da carência até mesmo afetiva ali da vítima, com esse único intuito. Então, como, né, muito bem colocado, o ideal é que se tenha ali uma oportunidade de antes conhecer essa pessoa, conversar com pessoas próximas e que não se haja no calor do momento. E quando acontece uma violência patrimonial, doutor Marcelo, a pessoa tem direito aí à reparação financeira e também uma reparação por danos morais?
Sim, nós já temos precedentes, né, de casos de estelionato sentimental, onde, se comprovado ali os requisitos do dano moral, né, inclusive pode sim haver ali uma indenização. É importante a gente destacar que, por mais que possa haver essa reparação, sempre a vítima deve buscar formas de não, né, de não cair nesse golpe, de evitar estar lá dentro, porque muitas das vezes a pessoa, quando ela está disposta a aplicar um golpe dessa, ela já não tem um patrimônio no seu nome, ela já se anteviu a isso, ela já não tem. Então, às vezes, pode até ter uma indenização e ser ali uma sentença, uma execução frustrada, que a gente chama, né? Ou seja, constituir um título e não ter como receber. Então, nada melhor do que a prevenção. Pois é, falando em prevenção, doutora Thalita, para a gente encerrar aqui o programa, como prevenir esses casos? Como combater a violência patrimonial? A legislação que está aí, ela é suficiente? Basta as pessoas se atentarem? Eu acredito muito, Flávia, que a legislação hoje ela é bastante completa. Às vezes as pessoas gostam de jogar sempre a responsabilidade sobre a lei, mas eu acho isso equivocado. O problema no Brasil hoje não é a legislação, no meu ponto de vista. O problema é a falta de conhecimento a respeito das consequências dessa legislação e a falta de zelo dessas pessoas justamente por alguns tabus. Como você bem disse aí, algumas pessoas têm muitas restrições em conversar a respeito do regime de bens, a falar de dinheiro, a falar de investimentos, porque acham que isso constitui mesquinharia, que isso é um assunto chato, que parece uma pessoa interesseira, quando na verdade não é. As pessoas práticas, elas gostam de ter conversas objetivas e falar sobre dinheiro é extremamente necessário. Quando você tem objetivos diferentes e horizontes diferentes a respeito do patrimônio e de outras questões, é óbvio, a possibilidade do relacionamento não dar certo, ela fica muito maior. Então, para prevenir, o que a gente precisa é conhecimento, diálogo, e fazer com que as pessoas busquem a prevenção, não só procurar os profissionais do direito, né, nós advogados, quando tudo já estiver explodido, né, quando a vaca já foi para o brejo, usando o jargão popular. A gente precisa prevenir. Se as pessoas costumarem a fazer consultas com seus advogados de confiança, buscando a prevenção, fazer contratos, fazer tratativas sempre ali bem desenhadas, isso fica muito, muito, muito mitigado. Bom, e assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Doutor Marcelo, doutora Thalita, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!